E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu fiz um shorts ontem e eu falei o seguinte: como é legal você quebrar algumas coisas surreais que estariam de repente numa natureza de delírio, alucinação e paranoia, e conseguir enxergar de fato ser tão somente uma mente fértil, mas aí não entraria no aspecto da paranoia e nem mesmo da alucinação, somente delírios, onde as coisas que a gente enxerga, elas não necessariamente sejam delírios, até numa natureza esquizofrênica ou médium, mas simplesmente algo muito sensitivo e de uma mente muito criadora, criativa. Eu vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. E mano, eu tô demorando muito fazendo meu mantra, velho. Na verdade eu não vou nem fazer o mantra, deixa quieto. O bagulho é o seguinte: eu ontem estava ao sol, vendo árvores numa distância relativamente próxima, e os contornos junto à luz e à sombra fizeram com que eu enxergasse caveiras, demônios, dragões. E eu dei muita risada naquele momento. Eu achei curioso, achei interessante olhar aquilo e entender que, mano, no fundo eu tenho uma mente muito fértil, de uma característica artística inclusive, e que essas coisas hoje não me assombram mais. Porque o ponto principal é que quando eu era criança, sabe aqueles armários antigos que tem os veios das madeiras e você consegue de repente enxergar o que seria somente uma marca, né, no formato ali junto ao armário, com um recorte que ficou de repente o DNA da madeira? Cara, eu olhava aquilo e enxergava magos, ETs, monstros. E o pior é que aquilo, no fundo, é como se eu pudesse sentir aquela presença. Aí entram algumas questões para serem exploradas, como, por exemplo, uma sensitividade, né, muito aguçada, numa refração egóica, inclusive, né? Então ali, dentro das coisas que eu tinha dentro de mim, externalizava, colocando de uma forma simbólica o que eu estava associando de aspecto visual junto às minhas naturezas sensíveis, né? Ligadas ao medo, no caso. E tudo isso eu vivi em várias coisas na minha vida. E cara, é uma coisa muito simples, na verdade. Basta olharmos para as nuvens no céu, que, inclusive em aspecto de brincadeira, a gente constrói ali imagens numa dimensão imaginativa de elefante, coelho, peixe, demônios, caveiras, dragões, não importa, né? Então eu sempre tive isso muito aflorado. Na minha constituição de ser, não de forma colocada como regra, mas sim estimulada para uma expansão, o meu berço, mesmo que tenha uma origem religiosa pelos mais antigos, o que eu tive foi uma apresentação de uma qualidade cética, agnóstica, ateu, em tentar descobrir as origens e as verdades possíveis, além do misticismo, né? Aspas. E novamente, sem juízo de valor sobre o que é certo e errado. Em contrapartida,
todo ser existente, junto à capacidade intelectual, racional, o poder mental, né? Habita dentro de si, junto, algo mais intuitivo, mais sensitivo, de uma natureza realmente misteriosa, enigmática, que nos conecta a toda relação inexplicável em existir. Quando crianças, até mesmo por termos um poder intelectual ainda sem tantas coisas para que possamos definir alguns nomes, alguns signos, né? Algumas compreensões do que já foi formatado pelo homem, criança tem apenas intuição e sensitividade muito aflorada, né? Inclusive é uma das coisas muito tristes que ao crescer algumas pessoas perdem essa ligação com a vida, com a fantasia, até mesmo com o amor, né? Porque os reflexos de uma criança, eles são muitas vezes de medo pelo desconhecido, uma necessidade de acalento, né? Existem muitas verdades na vida. Às vezes as crianças, cara, já precisam desenvolver mecanismos de defesa para sobreviver, né? Então acaba anulando até mesmo essa relação mais conectada a uma esfera mais sensível. E eu não tive isso anulado em mim, mas em contrapartida eu tive essa busca, né? Em tentar compreender que sim, os veios na madeira daquele armário não era um mago maligno ou um demônio, e sim são as marcas da própria madeira que ali está, né? E aí eu acabei vivendo uma série de coisas que posteriormente, inclusive com o uso abusivo e excessivo, contínuo, a todo momento, junto experiências, sim, de aberturas intercósmicas, por que não? Eu me conectei novamente a essas sensações. Tanto que em muitos vídeos eu já compartilhei, só para não ficar vago. Posteriormente, quando eu iniciei um processo para parar com o uso de álcool e drogas, eu me conectei com todas essas coisas. Até porque eu vivi essas coisas ainda em uso. Então essas coisas elas sempre estiveram comigo. E aí, conforme a vida foi caminhando, eu amadurecendo no aspecto de idade, de vida, gozando um fruto gozo de sobriedade e abstinência, acessando níveis de lucidez, essas coisas elas começaram a se encaixar em diversas formas, né, simbólicas, representatividades diversas, estudos, onde eu comecei a entender o que eram cada coisa dentro dos seus mistérios, né? Conforme aquilo que me deixava satisfeito dentro de uma compreensão conectada, inclusive, justaposta à relação intelectual, novamente, né? Versus a sentimental, dentro de um parênteses na subjetividade espiritual energética. Mas tudo isso teve um grande encontro quando eu mergulhei de fato nas artes plásticas, porque ali eu encontrei a forma de canalizar todas as minhas pulsões criadoras e criativas, e todas essas vivências, né, delirantes, propriamente ditas, em espectros ali quase que esquizofrênicos ou mediúnicos, por que não, dentro das subjetividades e os grandes mistérios, eu consegui transformar em algo concreto numa própria imagem, né, de aspecto artístico. Antes, tudo iniciou no processo da escrita. Em 2010, quando eu comecei a escrever, eram escritas em caderno em punho, desenhos, imagens de todas as sortes, lágrimas, sangue, enfim, uma série de coisas naquele caderno, junto ao suor da vida, tentando ver, né, concretizar ali algo próximo do entendimento mundano terreno do que eu tinha de tão
sensitivo a essas questões, não somente visuais, né, numa transformação de imagem, como também algumas impressões internas que eu falava, caralho, mano, eu sou louco de vez, velho. Caralho, bati a nave, colei as placas, atravessei o espelho e não voltei nunca mais. O que também tá super dramatizado aqui, porque não é assim, mas eu vivi algo desse tipo. Então, poxa, a pessoa me mandou ali um comentário, né, no Shorts, eu já falei um pouquinho ali pra ela. Eu achei muito legal, porque essas coisas elas acontecem. Eu tenho vídeos com alguns assuntos desse tipo, né? Eu fiz um vídeo que eu não lembro como era o título, mas era algo sobre desmistificar as questões mais surreais e tal. Mas é isso, faz parte de uma jornada, essa é uma conversa de café para começar segunda-feira, dia 5 de agosto, né? E ficam aí reflexões livres onde, cara, cada pessoa vai viver a sua busca, vai viver, mano, as suas verdades, aquilo que incomoda pode ser transformado em algo que de repente fique legal, fique bom. Então é mais ou menos por aí. É só isso que eu tinha pra falar, não tenho mais pra dizer. Só vou contar uma coisa que inclusive eu escrevi lá. Teve uma vez que eu tava, mano, chapado de bagulho, velho. E por todas essas questões que eu já mencionei no vídeo, mano, eu tava de frente a uma janela e tinha uma árvore na frente. E as mesmas questões de luz e sombra, os contornos, inclusive os ventos mexendo, eu enxerguei ali um demônio, né? Que aí também pode até entrar numa reflexão mais ampla, na questão espelhativa do que vemos que temos dentro de nós, né? Então, obviamente, eu também enxergo anjos, arcanjos, querubins, serafins e etc, né? Mas naquele momento, eu entrei numa bad infinita, completamente maluca, sentia a presença demoníaca, diabólica, de trevas, e por estar alterado devido a uma substância que pra mim tem um efeito inclusive delirante, ali eu entrei numa bad infinita, velho. Tipo, mano, louco de LSD nível hard, tá ligado? E de ganja só, né? Porque a minha sensibilidade é diferente. E aí ali, detalhe, eu já tinha startado a minha destreza de uso com a ganja sem ter tantos momentos ruins, porque nunca foi prazeroso, e depois se transformou em algo prazeroso, e depois se transformou numa puta de uma dificuldade para parar junto com todas as outras coisas. Mas ali eu já estava vivendo um equilíbrio, só que o meu equilíbrio ele tinha que ser rebatido sempre com álcool, ou êxtase, enfim. Mas até chegar ao pó e ser, mano, um encontro perfeito, né? E finalmente um fundo de poço apocalíptico. Mas ali vendo a árvore, mano, o bagulho começou a me consumir, eu entrei numa bad sinistra, velho. E o bagulho não passava, eu fiquei, eu acho que mais de 2 horas fritando naquilo, tá ligado? Aí depois eu desbaratinei, na verdade eu tava em Marizias, fui pro Sirena depois, o bagulho foi classe A, mano, aí já tomei as balas, já deu rebote, é coisa, mano, vida de drogado doidão, mano, é isso. Né? E aí o que eu tive ontem, né, nesse aspecto em ver a árvore hoje, 41 anos, mano, uma jornada de 12 anos, que tem se transformado com uma série de coisas, novas descobertas, etc e tal. Mano, eu olhei ali e eu falei, caralho, velho, que gostoso que é ser doidão, né, mano? Olha só, velho, uma caveira na árvore, mano, um demônio, ele tá rindo pra mim, puta que legal, mas são só folhas mexendo, né? Nossa, que legal. Puta, acho que eu vou fazer uma gravura dessa imagem, né? Transformar numa arte e fazer uma luz celestial rompendo o horizonte, mano, na pujança do bem. Maluco, doidão, limpão, suavão, curtindo, transformando, mano, um bagulho que é ruim num bagulho que é bom, mano, jogando pra fora, mano, recebendo o que é bom do mundo. O que serve isso? Mas que bosta é isso? Meu irmão, isso serve, velho, em processos da minha identificação pra eu ficar bem, velho. Pra eu ter essas pulsões
de criações constantes a mim mesmo, em todas as coisas da vida, para que melhor eu esteja ao meu filho, à minha filha, os meus familiares, os meus amigos, os vizinhos, vocês, no meu trabalho, comigo mesmo, compadre. É para isso, é a minha forma, é assim que eu encontrei. Hoje, amanhã pode ser diferente, mas hoje é assim. E tá compartilhado com vocês. Demorou? Mas é isso, então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. O meu mantra inicial, ele tá muito longo. Esse mantra de fechamento tá legal. Eu tô tentando reformular, né, esses mantras. Vamos ver. Se mudar por aí, é porque mudou por aqui. É nóis!